a esteticidade. Ah, desculpa. Telepatia. Beleza. Eu vou compartilhar aqui, então. Todo seu. É, Boa tarde a todos. Eu vou fazer a resenha da reunião passada, que teve uma apresentação da Renata sobre o modelo de Hilcock Pupple. Ah, ela falou sobre a dificuldade em encontrar achados sobre diferenças no processamento por crianças com apraxia, inclusive com ressonância magnética funcional. E aí ela falou que é necessário para então a gente compreender as bases, né, biológicas, neurobiológicas, a neuroanatomia de como a gente processa a fala. E aí ela apresenta esse texto do Hickok Puppel, e foi ressaltado, acho que tanto pela Aniela quanto pela Renata, que esse modelo é baseado no modelo psicolinguístico do Penfield. Eu não sei se eu escrevi certo o nome dele. E esse modelo ele é basicamente dividido em duas rotas, uma ventral e uma dorsal. Aí a ventral ela é auditiva conceitual, voltada para a compreensão, tendo funcionamento bilateral, e a rota auditivo-motora, ela voltada para a produção, ela tem fluxo dorsal. E aí ela vai falar sobre o feixe ventral, que não tem, ele tem assimetria computacional, no sentido de que o hemisfério direito ele está envolvido, mas fazendo processamentos diferentes, e que danos, dependendo do hemisfério, causam prejuízos diferentes. Além disso, é mencionado no artigo, e por ela que, pela Renata, que o hemisfério esquerdo ele tem maior resolução temporal e o hemisfério direito resolução espectral. A, a resolução espectral foi dado o exemplo de prosódia, e temporal, pela professora Aniela, temporal mudanças acústicas rápidas. E aí teve um comentário da Maréia, que eu acho que também está no artigo, com relação a uma outra hipótese de que, porque no caso isso tudo é proposta, né? São propostas. E que e aí o comentário da Maré é sobre ter diferença no sampling rate, que eu acho que não sei se a tradução é boa, de taxa de frequência em cada hemisfério, por isso cada hemisfério engaja um processamento diferente. O modelo é esse aqui, fluxo ventral e fluxo dorsal em cima. Aí, ainda falando sobre feixe ventral, tem giro temporal, envolvimento de giro temporal superior, que é para representar e processar informações fonológicas, mas que tem uma questão em aberto sobre a divisão entre a função do giro temporal superior posterior e o anterior. E aí a Renata menciona que danos na porção posterior são mais preditivos de prejuízo na compreensão. É mencionado o lobo temporal anterior esquerdo, que a sigla fica em inglês fica lateral, para a construção de estruturas elementares, e que o acesso léxico-semântico se dá, as informações estão distribuídas no córtex, mas que um sistema mais focal serve como interface entre palavras em nível fonológico e representações conceituais. E que o lobo temporal anterior está nesse processamento léxico-semântico a nível de sentenças, e que pacientes com demência semântica exibem atrofia bilateral do lobo anterior e lobo temporal anterior, envolvendo também outras regiões. E aí a Renata menciona que o lobo temporal anterior esquerdo é mais citado. Aí tem o feixe dorsal envolvido na produção. Aí ela fala sobre a questão da audição espacial. Teve um comentário também do Pedro sobre a questão das células de lugar. A Renata fez uma pesquisa à parte, pelo que eu entendi, além do artigo, para ver o que seria esses place cells, e tem a ver com a sua localização no espaço, tanto para visão quanto para audição. O fluxo semelhante ao fluxo visual dorsal, no sentido de integração sensório-motora, e que tem uma importância nessa ligação entre o motor e o sensorial, porque atos motores precisam interagir com alvos sensoriais. Aí ela fala do SPT, que seria Sylvian Parietal Temporal Junction, não sei se a junção entra aí nessa sigla, mas essa região na fissura de Silvio, que junta o lobo parietal com o temporal, que é ativado durante percepção passiva de fala e durante a articulação. Aí ela cita também o paso perculares, que é uma porção do giro frontal inferior, que é também conhecido como área de Broca, que é relacionada com a atividade no SPT,
E aí ela fala sobre, no caso, a Renata, e que é mencionado também no artigo, que o artigo fala sobre várias afasias, a Renata mencionou, em especial a afasia de condução, que, pelo que eu pude compreender, muito resumidamente, tem a ver com falhas nessa interface sensório-motora, e que causa prejuízo, por exemplo, na repetição de frases. Porque você tem que, enfim, tem representação interna, e aí você tem que construir a representação interna e fazer a repetição, fazer a articulação. E aí houve uma discussão entre a Aniela e a Renata, muito resumidamente, sobre o que está no centro da praxia, pelo que eu entendi. Então, por exemplo, a Renata vê mais como um problema de memória de trabalho. A Aniela colocou como uma falha na ligação entre regiões, que isso causa uma sobrecarga na memória de trabalho. A Renata também mencionou outras dificuldades de crianças com apraxia, como, por exemplo, você precisar dar mais tempo para a criança para ela poder é, fazer fazer planejamento, para ela ter mais flexibilidade cognitiva, que de outra forma a criança fica sobrecarregada. Enfim, é isso. Obrigado. Uau, super, super resenha. Parabéns, não. Alguém quer Ficou fazer algum comentário? ficou bem resenhado porque a Renata fez um excelente resumo do texto, né? Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Não? Tá bom. Eu também não, estava ótimo. Acho legal como você começa a dominar o discurso específico da área, né? Você fala as coisas assim, parece que já domino, né? Assim, isso é legal. Na verdade, que nem eu falei, né? Acho que depois no Ah, doutorado a gente já leu pra caramba, já tem que ter algum mínimo domínio mínimo, né? Senão o que que a gente está sim. fazendo após? Mas a Renata também fez um excelente resumo. Aliás, assim, eu lamento não ter estado lá, mas agradecer a Renata, porque eu, pelo menos, tenho um probleminha de memória, né? E esse artigo, ele dá muita informação. Então, eu consegui pegar 10%. E a Renata fez um resumo muito bem explicado, super didático. E aí eu consegui depois reler o artigo e pegar bem, bem mais coisa. Que ótimo. Tá bom. Tinha mais alguma coisa além da resenha ou era tools mesmo? Tools, É só o tools ferramentas, né? mesmo. Né? Tá comigo mesmo. Tá bom. Então, eu acho que tem gente aqui que nunca usou R na vida e tem gente que já tem bastante experiência, né? Eu pedi ontem para todo mundo instalar, não sei se todo mundo conseguiu. Alguém teve ou tem problemas de instalação com RStudio? Que começa por ali, né? Quem cala consente ou... Não, ao contrário, né? A pergunta foi quem teve. Ó, todo mundo teve ou ninguém teve, né? Todo mundo tem o R no computador, porque a ideia é a gente fazer junto. Então não adianta, né, assim, você vai ficar boiando se não tiver. Eu vou também explicar algumas coisas sobre, mas eu acho que eu vou mais fazendo e mostrando, né? Outra coisa que eu acho que todo mundo pode começar a fazer é fazer num lugar de fácil acesso no computador, por exemplo, área de trabalho, uma pasta dedicada. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês conteúdo que vocês colocam nessa pasta. Pode ser? Então, eu vou. O que é o lugar mais fácil de colocar no Google Drive? Aí vocês baixam na hora? Talvez, né? Eu faço muita coisa com o WhatsApp no computador, mas nem todo mundo, né? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer uma pasta no Para isso Google aqui não for Drive. muito pesado, dá para jogar no grupo do Acezin também. Não, eu vou jogar, mas nem todo mundo tem o... Não, Da pasta do Acezin, né? Você está falando. não, eu Mas, estava pensando mais no WhatsApp, mas pode ser também. mas nem Desculpa. todo mundo usa o WhatsApp no computador, né? Eu uso, mas nem todo mundo. Deixa eu ver assim, gente. Vou encontrar aqui. É,
Peraí. Ah, ah, Maréia, eu acho que alguém tinha alguma oi. pergunta aqui antes. Tá, só um segundo. Já vou compartilhar com vocês o link da pasta. Compartilhar. E aí eu respondo a pergunta. Então, eu joguei o link aqui no WhatsApp e eu vou jogar também no. com- Aí eu vou jogar aqui também no Zoom, no chat. Ah, to everyone. Pronto. Ah, a pergunta era qual? Porque aqui no chat tem uma fala de Léo, eu acho. Só. Que pergunta foi, Diane? A Daniela estava com a mão levantada, mas ela abaixou. Ah, Daniela, fala. Oi, era muito fome. Pode falar, Não, é porque eu baixei ontem e Aham. aí eu fui instalar. E aí eu fiz todos os procedimentos para instalar. Aí hoje, quando eu fui abrir de novo, tá como se era para instalar de novo. Eu não entendi, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Será que você clicou no ícone de execução, aquele ícone que é, na verdade, para instalar? Porque você baixou, né, o que é um executivo. E talvez. Deixa eu Ou na ver. hora de abrir, talvez ela tenha aberto o R em vez de abrir o R Studio. Pode ser isso também. Pode ser também. É, Eu eu baixei os posso. dois. Para abrir, tenta abrir só o R Studio para ver se vai. Deixa eu mostrar o que que você teria que ver. Olha, estou compartilhando a minha tela, não tá? Sim. Assim, Então, quando eu teclo aqui RStudio, ele mostra isso, RStudio aplicativo. Então, é isso que você tem que clicar. Isso que ele tem que mostrar, né? Que ele instalou isso. Ele está mostrando isso? Ou Não, ele não? estava nas configurações para instalar, só que eu já fiz isso também no RStudio. Eita. No meu, por exemplo, ele nem aponta mais. R também está no meu computador, mas ele nem mostra mais R, ele vai direto para RStudio. Eu acho que daqui fica difícil eu saber se alguém tem alguma. Querem compartilhar a tela para mostrar? Uma pergunta. Eu, no caso, eu não tenho computador, eu estou usando o do Acessinho, mas eu acho que eu não posso baixar, né, nesse computador aqui. Pode? Não tem problema, Pode. não? Tanto Eu Então, que acho até que já tem, não tem não? Porque é, tem alguns é, que já tem. esse é o branco da Dell, você sabe se ele tem? Não sei. Não tem, Ah, não. não sei. compartilha a tela. A sua. A minha? Ah, tá. Peraí. Eu vou tentar baixar aqui agora. Ó, eu vou compartilhar a minha tela para a gente ver. Ah, são telas diferentes, porque parece que vocês estão no mesmo computador. Não, ela tá com o Não, eu tô no computador meu dela mesmo, aqui. eu trouxe o meu. Ah, ele está instalando de novo. Ah, entendi. Então, só que eu já fiz isso. E aí, quando eu abrir de Ah, novo, ele pede para fazer de novo isso, entendeu? Eu já tinha feito. ah, Não chatice. sei o que aconteceu. Vou Me tirar. parece que o que fica confuso é o ícone do instalador e o ícone do programa, talvez. Ok, concluir. Beleza. E aí você parou você Saiu a. não está compartilhando mais?
São dois para baixar, inclusive? Porque quando É, aperto na são dois. são dois, né? Tá, eu vou. Ele, inclusive, diz um R, depois RStudio, né? Ah, E agora, Lara, tá indo? Não, eu fui abrir e aí foi de novo para instalar. Não, mas então, de repente, você está clicando no ícone do instalador, será? Daniela, se você faz pesquisar, você encontra RStudio? Ele indica que está no computador já ou não? eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada direitinho. Tô. Opa! E aí, Lara, bota aí no Aí pesquisar. aparece de novo, olha. Pra gente aparece preto só. Preto? É, É, tem uma tela pra, preta. pra mim, pelo menos. Para mim também. Estranho. E se você bota na pesquisar, lá na barra. Opa, saiu de novo, Lara. Sim, porque aparece preto, aí eu tirei. Ah, então, mas estava voltando para o seu desktop. Aí só queria ver o que que ele mostra se você pesquisa RStudio. Deixa eu ver onde ele fica no. Agora apareceu outra coisa. Deixa eu ver se agora eu consigo. Opa, opa. Eu pesquisei lá e apareceu isso. Vocês conseguem ver? Ah, isso é R installation. Então agora você vai instalar R. Se você já não fez isso? Não. Ah, por isso que não está indo. É, tem que instalar as duas coisas. Gente, meu Deus, Tá, muito agora confuso isso. tá ok? Eu acho que sim. Mas isso pode demorar um pouquinho, talvez. Sim. Gente, o que que... Todo mundo conseguiu pegar os arquivos que eu botei no Drive? Tá. Lara, ele tá indo? Tá demorando. Parou aqui no. As outras pessoas que estão muito silenciosos estão, indo bem, estão acompanhando. Ele foi para essa página aqui. Yes, conseguiu. Você conseguiu. Tá. É sempre a página inicial. É. Então, primeira coisa que você vai fazer, aí você vai minimizar e todo mundo vai criar uma pasta no desktop ou na área de trabalho, colocando ali os documentos que baixou do Drive. Maréia, Renata pediu Oi. para aceitar, que ela chegou um pouquinho atrasada. Ou desculpa, que eu não estou acostumada com a. Onde que fica? Eu não sei se é a mulher. Avisar, né? Não, ela não está esperando, não, né? Ah, falou que para pedir para aceitar. Eu não Eu sei se acho é que é o o Léo que tá Léo. como host agora, talvez. Ah, o Léo tem que aceitar. Deixa eu ver. Eu vou ser host de novo. Deixa eu ver se eu tiro. E quem está gravando? É o Léo também ou não? Eu, Léo. Ah, tá. Aceitou. Ah, tá bom, então. Porque se eu tiro ele do host, ele para de gravar, né? Obrigada. Beleza. Então, eu vou compartilhar minha tela e, bom, eu espero que dê, né, para acompanhar, mas, né, pode ser que depois você refaça os passos com mais calma, né? A gente vai tentando, né? Ok.
Eu acho que eu vou... Então, a primeira coisa, então, que eu acho que vocês poderiam fazer deixa eu até também desligar, fechar aqui para começar do início. O que é que eu tenho que ser? Não. Caraca, quanta bagunça. Sai com essa coisa da minha... Não consigo minimizar, não. Esse zoom está ocupando minha tela. Aí eu queria mostrar, bom, é uma bagunça tão grande que nem dá para ver, né? Eu estou precisando arrumar aqui. Para criar, então, uma pasta, né, com o nome lógico, sei lá, ACCR, uma coisa assim, e colocar dentro da pasta, né, os arquivos. Eu também fiz isso, né? Eu criei, deixa eu ver aqui. Está muita bagunçada. Aqui, né? Criei essa pasta de acessim, que tem, né, vários tipos de arquivos. Tem arquivos .csv, que são os arquivos que têm os dados que a gente vai trabalhar. Tem arquivos .r, que são os próprios arquivos scripts do R. Tem também um Excel, arquivo Excel, porque eu queria mostrar que você também pode carregar Excel, né? E é isso. Alguns têm aqui, eu acho que esse aqui pode até deletar, que a gente não vai trabalhar com esse, falar de penetra. Então, a primeira coisa que a gente faz, então, é abrir o RStudio. E aí, abre esse intervalo. Se isso, ele está mostrando isso já meio caminho andado. Eu gosto logo de clicar nessa janelinha aqui, porque daí ele mostra, né, aqui a parte onde a gente vai escrever o script, a parte onde ele vai executar o script, aqui no canto esquerdo inferior. Nesse lado aqui, ele vai mostrar várias abas, por exemplo, de onde a gente vai tirar os arquivos, e vários outros abas, por exemplo, plots, onde ele vai mostrar as figuras. E aqui também tem vários abas, mas o que a gente mais vai olhar é essa aqui, o environment, né, o ambiente, onde ele vai salvar coisas que a gente cria com o nosso script, tá? Então, eu fiz um pouco de uma apresentação. Deixa eu até aumentar um pouquinho. E aí, escolhendo um pouco o recorte dessa apresentação. Porque você pode fazer tanta coisa com R que né, é difícil a gente escolher o que mostrar, mas o que eu queria mostrar especificamente são aquelas funcionalidades que me, né, deixaram, por exemplo, de fazer coisas manualmente em Excel. Eu sei que em Excel também a gente pode fazer muita coisa por automatização, por fórmula, mas eu não aprendi tanta coisa em Excel, não. E como a gente faz as nossas análises estatísticas em R, já que a gente tem, né, uma certa curva de aprendizagem para usar o R para análise estatística, assim, é fácil incorporar coisas que antes a gente fazia no Excel ou fazia na mão de organização dos nossos dados em R, né? Então, esse vai ser um pouco o meu foco, né? Que tipo de funcionalidades o R oferece para organizar os nossos dados. Então, para começar, então, a gente abriu, né, então, o RStudio, e o RStudio, na verdade, ela é um tipo de software que funciona à base de R. E R é, na verdade, uma linguagem computacional, né? Por isso que a gente tem que baixar o R
e baixar o RStudio. RStudio, ela trabalha, né, à base de R. E o RStudio, ela simplesmente é uma interface de usuário um pouco mais amigável. Embora tem outras interfaces que eu usava antes, que eu acho que chamava R-Guide, ou sei lá. Tem vários desses tipos de interface. Tem um, inclusive, que as funcionalidades estatísticas elas já estão assim, embutido também. Eu nunca ensinei isso para vocês, mas quando eu comecei a usar R, na verdade, eu usava esse, né, que já tem um botão para rodar nova, um outro botão para... É muito prático também, mas uma vez, quando você começa a dominar a linguagem, né, de R, aí é língua, é linguagem, gente. Língua R, né? Acho que é linguagem. Mas em analogia linguística, a gente tem que falar língua, talvez, não sei. Né, que aí fica mais fácil mesmo você scriptar tudo, né? Então, o que é scriptar? Scriptar quando você normalmente usa um programa, por exemplo, né? Você usa um Word, um Excel, você aperta um botão e ele faz alguma coisa. O que pode ser essa coisa? Pode ser, né, transforma essa letra em letra, muda o fonte dessa letra, né, de Arial para Times New Roman. Por trás dessa transformação está, na verdade, né, assim, um algoritmo computacional. E aí, em vez de você fazer isso, né, por meio de um botão, aqui você está fazendo isso, scriptando na linguagem, né, que ele entende, né? Ou seja, para você trabalhar com R, você vai aprender um pouquinho da sintaxe dessa linguagem, né? E aí, qual a vantagem, grande vantagem de ter um script em vez de, por exemplo, você ter um arquivo aberto em Excel? Então, no script, a toda hora, você pode retomar ou refazer os passos que você fez, né? Pode falar, Ana Letícia. Então, desculpa, assim, eu acho que está muito para frente para mim. Me fala o que que é isso, para que usa, como usa, quando usa, assim, o básico. Só um contexto O R, você está falando? da estatística mesmo, tipo, como é que usa? A estatística. A gente não vai ver a estatística hoje, tá? Por isso que eu estou meio que pulando por cima disso, porque isso seria uma outra aula, né? O que é estatística? Estatística é o que a gente faz com os nossos dados que a gente coleta, por exemplo, quando a gente roda, né? Assim, um experimento, por exemplo, de decisão lexical. O que a gente está coletando? A gente está coletando, por exemplo, o tempo de resposta, qual rápido a pessoa aperta o botão. Talvez a gente está coletando também acurácia, qual acurada a pessoa é para apertar o botão, né? E aí, nas nossas análises estatísticas, o que a gente vê é que se as diferenças que a gente vê entre as condições de interesse, por exemplo, talvez a gente queira, né? A Olivia, por exemplo, está falando, eu quero testar se palavras abstratas são reconhecidas mais rapidamente do que palavras concretas, por exemplo, né? Uhum. Então, isso pode ser uma comparação que a gente queira fazer. E a estatística ela vai nos indicar qual é a probabilidade de um dado diferença entre médias de reconhecimento de palavras, por exemplo, concretos e abstratos, é uma diferença realmente robusta, ou seja, se a gente fosse fazer um novo experimento com mais 30 pessoas, ia dar o mesmo resultado. Então, para isso que serve a estatística, né? Para indicar qual robusto são os seus dados, tá? E isso a gente faz com esses tipos de programas, né? Por exemplo, o R. Mas a gente não usa só, o que eu quis justamente mostrar, é que a gente não só pode usar, né, o R para analisar dados estatisticamente, mas a gente também pode usar para organizar os nossos dados. Então, quando você começa a fazer um experimento, por exemplo, é muito comum a gente ter, né, grandes planilhas de Excel que tem todos os nossos estímulos, todos os nossos dados sobre os nossos estímulos. Por exemplo, o que são dados sobre os nossos estímulos?
são, se eu estou usando palavra, qual a frequência daquela palavra, qual é o número de sílabas, qual é o número de letras, qual é a condição experimental que aquela palavra representa dentro do experimento, etc. Tá? Então, é isso que o R faz para nós. Ele acaba, né, trabalhando o dado. Ficou mais fácil de entender? Entendi. Não, era isso mesmo. Só porque eu não estava entendendo para que servia isso. E o que era, né? Então, o meu Obrigada. entusiasmo, nada, e faça essa pergunta mesmo, tá? O meu entusiasmo para o uso de R é porque eu já passei muitas horas fazendo coisas em Excel, que hoje em dia eu consigo fazer muito mais rápido em R, e principalmente quando se faz coisas erradas, ou seja, assim, eu tinha que, por exemplo, eu tinha que eu tinha um experimento digamos assim, eu fiz um teste, aquele teste tipo da Olivia, né, em que eu estou comparando, né, a decisão lexical em cima de palavras abstratas e palavras concretas. Mas eu também tinha eu coletei um outro dado sobre o sujeito, cada participante. Por exemplo, se eu coletei dados sobre os estímulos, ou seja, as pessoas foram fazer o teste e um teste posterior, eles foram marcando para cada palavra se eles achavam essa palavra muito imagiável ou não. Imagiabilidade, né? Por exemplo, um dado que diz muito respeito ao fato né, da palavra ser percebido como abstrato ou mais concreto, por exemplo. Ou seja, pode ser, então, que você tem dois documentos, um com dados sobre o qual rápido a pessoa, né, conseguiu reconhecer a palavra, e um outro documento que a pessoa julgou numa escala de 1 até 5, o qual imaginável ela achou essa palavra. E agora eu quero juntar esses dois dados. Por quê? Eu quero analisar esses dados em conjunto, né? Porque agora posso talvez pensar, mas talvez o tempo de resposta, a pessoa foi influenciada por o qual imaginável ela achava essa palavra, né? Então, antigamente eu ficava fazendo essas coisas manualmente em Excel, eu ficava juntando, né, colocando, tá? Você passava horas fazendo isso. E pior, se você cometia um erro, tipo, se você fez de um jeito que depois você descobriu que não foi o melhor jeito, você tinha que refazer tudo, né? Então, a grande vantagem de um script é que o script, você escreve um comando, você pensa sobre o modo mais eficiente de fazer isso, esse comando vai escutar. O comando não vai alterar seu original, então, seu original sempre vai se manter o mesmo. E se você cometer um errinho, você não vai refazer todo o trabalho, mas você simplesmente vai mudar o comando, né? Então, isso automatiza o trabalho e isso faça com que fica muito mais fácil você refazer caso for necessário. Além disso, fica gravado, né, como se fosse um relatório daquilo tudo que você fez. Porque isso também era muito comum, né? Tipo, eu fiquei mexendo com arquivo Excel há 2 anos atrás, 2 anos depois, eu não me lembrava mais o que eu tinha feito. Por quê? Porque os passos que eu fiz para modificar esse né, documento não ficam guardados, né? E aí, quando você tem o script, na verdade, sempre os passos que você fez para alterar aquele documento ficam gravados, né? Certo. Espero que, né, fica claro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o RStudio. Eu acho que a gente conseguiu fazer esse passo. E a gente precisa carregar seus dados e a gente precisa dar nome aos dados e a gente tem que verificar como esses dados são interpretados no programa, pelo programa. O que é isso e por que é isso? Eu vou mostrar. Então, um exemplo de uma linha de um script, né, dentro do script que eu depois vou mostrar, de como que ele vai carregar seus dados,
essa aqui. Então, aqui a gente está vendo um exemplo da sintaxe da língua R, né? Então, qual é a lógica da sintaxe de língua R? Então, sempre você vai ver, ou muitas vezes você vai ver aqui um nome e uma setinha. O que que essa setinha quer dizer? Que essa função que está aqui do lado direito da setinha, ela vai gerar um resultado. Nesse caso, ela vai gerar, né, um conjunto de dados que eu vou pedir para ele ler. E ele vai, então, guardar esse conjunto de dados na memória sob esse nome que eu dei, tá? Então, por isso que a gente chama isso, né? Eu estou nomeando uma variável. Por que que é uma variável? Porque não é né, algo que é fixo do programa. É uma variável porque eu carreguei esses dados. Então, amanhã eu posso querer carregar outros dados, ou seja, é variável, né, o que eu carrego. Então, ele vai guardar, então, o resultado dessa ação sobre esse nome. Sempre a gente vai ver, né, a estrutura dele como uma função. Essa função é uma função do próprio R, ou seja, o R, quando você roda essa função, ele tem, né, um algoritmo próprio dele que ele vai executar. Esse algoritmo de, né, read.csv2, ele exige alguns parâmetros para ele saber o que ele vai ter que fazer, né? Então, esses são os argumentos ou parâmetros. Nesse caso, né, qual é o primeiro argumento, o primeiro parâmetro, é qual arquivo você quer que ele busque, né? Pode ser esse, por exemplo. Esse é o nome do arquivo, né, dentro da pasta, se vocês baixaram, inclusive, esse arquivo, né? O segundo argumento diz respeito a header, ou seja, você vai ver muito essa estrutura também. Header é tipo, ele está pedindo um parâmetro, um critério. Header quer dizer cabeçalho. Então, ele quer saber, você quer que eu leio a primeira linha como cabeçalho, né? Porque quando você vai carregar dado, geralmente ele vai carregar esse dado na forma de uma tabela, né, ou matriz. E aí, geralmente, a primeira linha da tabela, elas são cabeçalhos. Então, uma forma, né, padrão é dizer assim, T, de true, verdade. É verdade. O meu, né, conjunto de dados, ela vai ter cabeçalho. E uma outra coisa é que você pode pedir qual é o separador. Quando você, né, salva um arquivo com esse tipo de formato, .csv, ele separa, né, as colunas, que normalmente quando a gente olha no Excel, elas ficam separadas graficamente, mas no arquivo, no documento, ele fica separado por vírgulas, por exemplo. Pode ser separado por outras, por exemplo, espaço ou tab, né? Nesse caso é por vírgulas, né? Ou seja, esses são os parâmetros mínimos que ele precisa para poder carregar esse arquivo. Depois vocês vão ver que vão ter outras funcionalidades que não são read.csv, mas que são, por exemplo, read Excel ou read, né, outros tipos de formatos, né? Mas antes disso, a gente tem que dizer onde encontrar os dados. Então, vamos lá para o RStudio, e aí eu vou primeiro encontrar o lugar onde fica aquela pasta, né? Então, eu falei, eu coloquei, então você vai clicar janela inferior direito, você tem aqui Files, e esses três pontinhos. Clica lá e vai para a área de trabalho. No meu caso, eu vou para a área de trabalho, e eu fiz uma pasta aqui, RACzinho. Ele disse assim, nenhum item corresponde, mas não tem problema, só dizer abrir, né? Então, ele trocou para essa pasta, né? E aí eu posso clicar dentro dessa pasta nesse script aqui que eu fiz, aula R. E aí ele vai abrir esse script.
por favor, me avisa se está funcionando. Para eu achar a pasta, eu vou em File. Hã? Desculpa, Para fala eu, de para novo. eu achar, para eu abrir a pasta dentro do RStudio, eu vou Aham. aonde? Desculpa. Então, é a janela no canto direito Ah, inferior, a aba Files e esses três uhum. pontinhos. Go to Directory, né? Diretório. O diretório, né, é o lugar no computador onde são guardados. Você tem vários diretórios, né, no seu computador. Pode ser Ah, desktop, né? Aqui ele vai, inclusive, indicar digamos, o endereço de onde está essa pasta, né? Ele vai mostrar. foi. Obrigado. Gente, eu não estou conseguindo ler o... Não tem. Vocês têm uma pergunta, vocês levantam a mão, tá? Posso continuar? É, Pode, eu fico de olho no chat também, caso tenha alguma coisa. Ah, tá. Lara, conseguiu? Meu Deus. Ela botou o dedo que sim. Ah, tá. Tá bom. Vou terminar essa aula com... Espero com todo mundo. Então, primeira coisa que você tem que fazer antes de começar é dizer para ele que esse lugar que você indicou, né, que você quer que você buscou, né, essa pasta aqui, e você pode fazer isso de forma mais fácil, clicando aqui nessa janela, né, do canto direito inferior, nesse abinha More, e aí uma das opções é Set as Working Directory. Aí você clica e diz, OK. Então, o que que ele fez, né? Ele escreveu alguma coisa nessa janela no canto esquerdo inferior, que chama o console. É onde ele vai executando, mostrando, né, quais são as linhas do script que ele está executando. Então, aqui lembra que o formato da sintaxe do R é sempre assim, você tem uma função e aí abre parênteses, e dentro dos parênteses são os argumentos. Então, aqui a função é setwd, ou seja, set working directory. Esse passo é indispensável, porque se você não faz esse passo, ele não consegue encontrar aquilo que você vai querer carregar. Por isso que eu coloquei aqui no script também. Agora, o que vai estar aqui no script vai depender, né, do seu lugar, onde você colocou, né? No meu caso, eu coloquei na pasta RSZin, né, diretório desktop. Então, eu só preciso colocar os últimos 2 níveis, esses 2 pontinhos, né? Uma coisa que você vai percebendo também é que esse argumento ele está entre aspas. Então, sempre quando ele precisa ler algo com uma sequência de caracteres, ou seja, algo que está escrita, né? Ele pede para você colocar entre as 2 aspas, né? Depois vocês vão perceber. Então, se eu rodo esse linha aqui, como é que eu posso rodar? Tem N maneiras. Eu não sei se as pessoas mais experientes têm, né, maneira preferencial. Eu geralmente coloco o cursor antes da linha que eu quero rodar e eu clico com o mouse nesse ícone que está logo acima, né, da janelinha do script, ou seja, no canto esquerdo superior, e eu coloco Run, né, clica no Run, quer dizer, executar, né, a linha. Ou seja, eu coloquei aqui na linha 5 do script o cursor e mandei Run. E aí, no meu caso, ele vai dar um erro. Ele vai dizer assim, não é possível mudar o diretor de trabalho, porque, na verdade, eu já tinha pedido para ele fazer,
disso, né, o diretor de trabalho. Então, ele está reclamando. Tipo assim, você já definiu um diretor de trabalho, não vou fazer de novo, né? Mas, novamente, geralmente eu coloco aqui para não esquecer, tá? Então, a gente viu, né, que a gente pode... Então, o primeiro passo é carregar os dados na plataforma. Então, que dados são esses? São dados, né, por exemplo, conjuntos de estímulos, os dados que você coletou de um programa, né, que faz a apresentação de estímulos. Então, quais são programas que a gente apresentar estímulos? Pergunta para os mais avançados. De novo, Maréia, por favor. Prime, Quais Prime, os programas que a gente usa para apresentar estímulo. Quando a gente tem CirclePy. EEG, pode ser reprime, né? Ou você pode ePrime. ter o Experimental Builder, serve como para o eye tracking. Não plataforma. conheço, mas pode ser, claro. CirclePy. CyclePy, PCBack, PCBacks. isso, né, quando a gente roda online. E todos esses programas, né, então o que que eles fazem? Eles apresentam estímulos e gravam dados referentes a ações que você está pedindo, né, em cima desses estímulos. Então, de repente, você está pedindo a pessoa para fazer uma escolha entre, né, duas opções, ou de ler, né, apertando um botão, né? Então, ele grava dados, né, geralmente de rapidez de resposta, ou de leitura, ou de acurácia, né? Ou no caso de eye tracker, né, de outros tipos de dados de leitura. E aí, ele pode gerar um arquivo que tem o formato .csv ou outros tipos de formatos, né? Ou talvez um Excel, inclusive, né? Aqui, primeira coisa que eu quis mostrar é a leitura de Excel, porque quando a gente trabalha, por exemplo, fazendo estímulos, que é um outro passo que normalmente a gente precisa de ajuda, né, para organizar, muitas vezes a gente faz em Excel, né? Então é interessante a gente ler Excel, né? E aí, a primeira coisa que a gente está mostrando aqui é que ele está library, entre parênteses, read Excel. Então, o que danado é uma biblioteca? Então, vamos ver. O que são bibliotecas, né? Então, eu acho que eu posso chamar a atenção primeiro para essa imagem de que muitos caminhos levam a Roma, quando você trabalha, né, com um programa como R. Isso é ótimo, uma vez quando você domina a língua, mas é um pouco ruim quando você está aprendendo. É um pouco, né, tipo, se você está aprendendo português, aí e você pergunta, cara, como se diz isso? Aí ele vai te dar, né? Ele pode te dar 300 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas você, pelo amor de Deus, me fala uma coisa que eu estou aprendendo. Não quero saber tudo, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que precisar lidar, né? Que sempre tem mais de um método de fazer uma coisa. E aí, o que acontece? Pessoas que estão trabalhando com R e que têm habilidades de programação, eles começam a escrever funções, né, scripts, que fogem das habilidades básicas de R, né? E esses scripts, muitas vezes, eles transformam em bibliotecas. Então, a gente pode aproveitar da genialidade de outras pessoas, né? Tem pessoas muito geniais que dizem, eu quero fazer isso com R, escreve um script para isso, transformam em uma biblioteca, e a gente que não sabe fazer esse tipo de script, a gente simplesmente baixa, né? Então, essa biblioteca. Então, biblioteca são né, scripts, pedaços de scripts transformados em uma biblioteca que executam certas funções que a língua de base de R, né, que a gente chama de base R, né, não faz. Ou essas bibliotecas, né, propõem outros modos de fazer. Então, essas bibliotecas, às vezes, elas são um pouco como, digamos assim, variedades linguísticas diferentes, né? Quer dizer, às vezes essas bibliotecas elas têm, inclusive, regras sintáticas próprias, né?
Então, isso pode complicar um pouquinho, porque você pensa assim, finalmente eu entendi um pouco, né, a lógica do R, e aí eu vou baixar uma biblioteca e ela vai ter uma outra lógica sintática interna, né? Então, isso faz parte. Então, quando eu quero usar uma biblioteca dessa, na primeira vez que eu vou baixar essa biblioteca, e isso já está, né, se tudo deu certo, você instalou o RStudio, ele já meio que programou esse caminho de baixar. Então, a única coisa que você precisa fazer é botar esse comando aqui, essa função install.packages, e aí, entre parênteses e entre aspas, você coloca o nome da biblioteca, né, que você quer baixar. E aí, se você, então, tecla essa, né, essa função, ele automaticamente vai buscar, se você está com a internet ligada, claro, ele vai buscar na internet para baixar esse pacote. Depois, uma vez instalado, né, ele vai mostrar, você vai, sempre que você vai usar, né, partes, funcionalidades dessa biblioteca, você vai chamar, né, library e um nome, né, do library que você quer usar. Então, você pode pensar assim, meu Deus, eu só quero usar o base R, porque eu acho muito complicado essas bibliotecas. Olha, você não escapa. Praticamente sempre você vai ter que usar algumas bibliotecas, né? E é nada demais, né? Então, aqui, por exemplo, né? Geralmente o que eu faço é que primeira vez que eu faço, eu coloco assim, né? Aquele install. Se eu, né, eu boto o meu cursor na linha 11 e eu coloco o run, ele até vai fazer, né? Mas, na verdade, ele já tinha feito, então eu não precisava fazer. Então, o que eu geralmente faço uma vez que está instalado? Eu comento essa linha. O que é comentar? Então, quando você bota um hashtag na frente da linha, você meio que como desativa aquela linha enquanto linha de script executável. Então, isso é útil, por quê? Porque você vai lembrar, tipo assim, olha, uma vez eu instalei esse pacote, mas não preciso toda vez rodar essa linha de script, porque uma vez instalada, eu não preciso ficar reinstalando, tá? E agora posso, então, pedir para ele pegar, né, ativar, digamos assim, essa biblioteca, tá? E aí, o que danado faz essa biblioteca? Ela permite, então, que a gente use essa funcionalidade, né? Quando você pausa o cursor em cima dessa função, ele vai te mostrar, inclusive, tá vendo? Nessa janelinha amarela, ele vai te mostrar todos os possíveis argumentos que você pode usar nesse função. Geralmente a gente só usa algumas, né? Mais argumentos podem especificar certas coisas, né? Por exemplo, aqui, o que eu especifiquei? No mínimo, eu tenho que especificar qual é o arquivo que eu quero que ele leia, né? Esse arquivo, se você olha na janelinha do Files, ele está ali, tá vendo? Eu só preciso carregar ele para ele estar na memória do programa. Esse sheet, quem imagina que parâmetro seja essa do sheet? Seriam aquelas janelinhas do Excel que ficam no canto inferior, que tem, às vezes dá para colocar mais de uma. As abas, né? É, A gente costuma chamar aba, eu acho, né, em português, não é não? eu não sei. Aí você tá Vocês melhor não, que eu no vocês não português. costumam usar Excel, né? Às vezes eu acho que a pessoa já conhece Excel, nem sempre usa muito Excel, né? É aba, sim. Aba, né? Então, o Uhum. Excel, ela tem essa coisa, né? Que você abre o documento e você pode, né, olhar vários, né, assim, abas. Tá. Então, se você não especifica qual... Porque, geralmente, quando você tem um documento Excel, ele pode ter várias abas. Se você não especifica, eu acho que, por padrão, ele pega a primeira aba. Mas pode ser que, não, eu não quero a primeira, eu quero a segunda aba. Ou, você especifica o nome, caraca, da aba. Então, esse argumento aqui, ele é opcional. Então, às vezes, né, assim, um argumento, se ele é opcional, ele tem
um tipo de ação padrão que ele faz, e se você quer algo diferente, você tem que especificar. Então, aqui eu coloquei, né, assim, o nome que você quiser dar. Lembra da estrutura, né? Então, aqui você bota o nome que você quiser, né? A setinha indica que ele é resultado dessa ação aqui, e o que está antes de parênteses é a função que ele vai executar, né? Então, por exemplo, aqui eu dei o nome Steam Long, depois eu vou explicar porque é long, e eu vou, né, clicar, colocar a linha 15, a gente está, e aí vocês veem que ele aparece aqui. Gente, que barulho de repente. Dá para me ouvir aí? Não tem muito barulho do fundo. Na verdade, não tem nenhum barulho, não. Pelo menos Ah, que para mim não tá ótimo. saindo nada. Não. Tá tranquilo. Então, aqui vocês veem, né, que ele carregou na memória esse arquivo. Você pode clicar 2 vezes e ele vai, inclusive, aparecer aqui nessa aba aqui, né? Ou seja, o que tem, né, são dados de estímulos. Aqui, então, não é um arquivo resultado de um experimento. Aqui é um arquivo, né, que lista todos os estímulos que a gente usou em um determinado experimento, né? E aí tem várias informações sobre os estímulos que podem ser relevantes depois para a nossa análise, né? Ou seja, essas não são informações coletadas, são informações que a gente, né, já sabia sobre o estímulo. Por exemplo, a frequência do estímulo, o alvo, é uma lista, uma sequência em que a pessoa tinha que escolher qual é a palavra que não combina com os outros, né? Então, nesse caso, por exemplo, tem açúcar, caipim, grama, a pessoa tinha que escolher açúcar. Tá transcrito qual é a frequência desse açúcar. Essa frequência a gente tirou de um corpus, né, assim, diferente. A gente foi anotando, certo? Então, várias informações. Tipo de relação semântica entre, né, as 3 palavras foram coisas que a gente foi controlando como parte desse experimento. Mas eu não vou entrar nos detalhes do experimento, porque não é o relevante para essa exposição, tá? Então, outra coisa pode ser, né, que você pode querer ler um arquivo do tipo CSV, né, que tem esses parâmetros aqui que eu já mostrei para vocês. Eu acho que isso deve ser base R, porque eu não preciso carregar nenhuma biblioteca para fazer isso. Res1, então, foi o nome que eu dei para né, para esse arquivo que eu vou carregar. Está na linha 18, então, se eu boto para carregar, ele carregou aqui res1, né? Então, nesse caso, esse arquivo, se a gente clica aqui, ele é um arquivo resultante de um experimento que alguém fez, e ele vem do CyclePy. E aí o CyclePy, ele tem um negócio, então tem várias informações aqui, inclusive ele tem mais de 100 colunas, então você pode, pela setinha aqui, né, na aba do RES1, tem aqui colunas, tem setinha, você pode ir até, tem 160 colunas, pra caramba, né? Coluna pra caramba. Então, daí você já começa também a entender a utilidade de automatizar esse tipo de coisa, né? Porque você tem 160 colunas, é muito mais fácil você controlar isso, né, por computação. Então, o CyclePy, ele tem esse negócio de ele, como o ePrime também, né, de gravar para cada sujeito um arquivo. Então, o sujeito 1 fez o experimento, fica gravado, né, um dado com todos os tempos de resposta dele, acurácia, etc., né? No ePrime, não sei se você se lembra, mas a gente tem outro programa que é o eMERGE, né? Que você usa, ou seja, imagine, você tem que usar um outro programa para chamar todos esses arquivos separados de cada sujeito e ele junta, né? Ou seja, o eMERGE basicamente faz o que a gente vai fazer agora com essas linhas, poucas linhas de script aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nessa pasta aqui, tem 7 gravações de resultados de 7 pessoas. Foi de um experimento que as pessoas
tiveram que escolher ouvindo uma oração relativa, tinha que escolher entre duas imagens. Foi um teste sobre vários tipos de orações relativas. Então, eu vou carregar todos esses primeiros separados, né? Então, uma coisa que eu posso fazer, eu posso ir linha por linha, como eu fiz agora, botei, né, por exemplo, o cursor aqui, né, na frente de REST2 e faço um run, ou eu posso pegar tudo, selecionar e também dar um run, que ele faz tudo uma vez atrás do outro. Então, se deu tudo certo, você tem 7 arquivos aqui gravados na memória. Tudo certo? Veja que todos, né, assim, são mais ou menos o mesmo número de observações, porque todos fizeram o mesmo experimento, só que alguns têm mais colunas do que outros. Por que razão, não me pergunto, eu não me lembro. Então, vamos juntar esses arquivos em um grandão, que fica bem mais fácil para depois a gente analisar, né? Para isso, novamente, a gente vai chamar bibliotecas. Tem como fazer sem chamar bibliotecas, se fazer com base R, né? Com aquela língua do R? Provavelmente dá, né? Mas eu gosto dessas bibliotecas. Então, vamos... Se você ainda não tem essas bibliotecas, o que é que você tem que fazer primeiro? Tem que instalar. Então, um por um, esses 3 você tem que instalar. Então, você já viu, né, que tem que escrever assim, instalar packages tidyr, aí você roda. Depois você tem que instalar packages dplyr, roda. E instalar packages. Você pode escrever dentro do script, né, gente? E também baixa essa outra biblioteca string aqui. Depois eu vou explicar para que a gente precisa deles. Vocês vão me falando se está dando certo, se vocês conseguiram fazer, tá? Eu não consegui, não. Bernardo, não conseguiu? Não, aqui apareceu para mim. AirTools is required to build Air packages, but is not currently installed. Please download and install appropriate version of AirTools before proceeding. Você está falando que precisa instalar AirTools. No meu, ele também dá esse warning, mas ele mesmo assim faz depois. Não faz para você? Não. Fica assim, tentando a URL, aí aparece a URL e fica nisso infinitamente. Aí tem a opção de um botão vermelho para parar de rodar, e aí não vai. Ih, talvez Tá, você e está... vocês funcionou? Não sei. Outras pessoas também têm esse mesmo problema que Bernardo tem? Não, o meu foi. Aqui foi também. Poxa vida. Pode ser que... Depois, Bernardo, eu acho que a gente pode jogar no chat GTP para ver se ele Tá. nos dá uma solução. Que eu vou mostrar também como que a gente pode usar chat GTP para resolver problemas. Às vezes não tem alguns pacotes que a gente instala que não precisa colocar aspas. Será que não pode ser Pode isso? tentar também, isso também resolve. Tenta assim, Tem aspas? pode também ser a versão que ele baixou no GR, assim, sem aspas. Tá. Vê se vai. Deu Não, ele objeto disse não encontrado. ainda não encontrado. Não, mas deixa, gente. Depois eu vejo. Vamos depois tentar jogar no R, ver se ele dá. Ele é comum, aliás, ele dá um monte de warning. Geralmente eu ignoro. Não sei se para de funcionar. Então, isso é meio chato, porque daí o Bernardo já não consegue rodar o próximo passo, né? Mas eu acho que é uma coisa que fica para resolver para uma próxima vez.
Então, o que a gente vai fazer é a gente vai juntar todos esses arquivos que a gente instalou, né, subiu, né, e a gente vai juntando eles, usando, então, a sintaxe, eu acho que é do pacote Dplyr. Então, só para explicar um pouquinho, porque você falou assim, olha, acabei de me acostumar com esse negócio com setinha. Como assim? Agora vai ser diferente de novo? Então, a biblioteca Dplyr, ele usa esse sintaxe de trabalhar com linhas e levando sempre o resultado de uma linha para a próxima, com o símbolo desse porcentagem, setinha, porcentagem. Ou seja, esse sintaxe aqui, a gente já conhece, né? Quando tem uma setinha assim, quer dizer que tudo que ele vai fazer aqui vai gerar um resultado que vai ser gravado sobre esse nome, né? Vendo que a gente ainda não tem nenhum arquivo chamando resultados, então a gente vai gerar um arquivo resultados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro res1, que é o primeiro, né, dado que a gente carregou, eu vou levá-lo para a próxima linha, e lá eu peço, com essa função full join, para juntar ele com res2. E depois peço que o resultado dessa ação, ou seja, a junção de res1 e res2, leva para a próxima linha, e lá eu quero que você, né, pegue esse resultado e junta com res3, etc, 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 até o último, né? Eu só consigo fazer esse full join, obviamente, quando os arquivos têm a mesma estrutura, quando ela tem o mesmo tipo de conteúdo, né? Por quê? Porque, por exemplo, esse res1, ele tem o quê como coluna? Num item, lista, cont. Essa aqui tem o quê? Num item, lista, cont. Ou seja, ele vai juntar tudo numa coluna gigantesca, né? Ele não consegue, digamos assim, juntar batata com cereja, né? Tem que ser um pouco da mesma espécie, né? Depois a gente vai ver também uma outra maneira. Então, ele vai juntar, criando, em vez de 48 observações, né? 7 vezes 48 é 336 observações, né? Então, juntou tudo, né? Então, agora eu consigo organizar esse arquivão grande, né? Porque geralmente é assim que quando você tem um resultado, ele gerou um monte de informações que nem sempre é do seu interesse, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar, bom, qual coluna me diz em que bloco a pessoa estava, né, no momento de escrever o dado. Então, a gente tem aqui uma coluna, vou procurar aqui, bloco, só não consigo encontrá-lo. Não. Alguém encontrou a coluna bloco? Não sei se eu estou pulando. Aqui, tá vendo? Esse coluna aqui. Opa, foi mal. Esse coluna aqui, ele vai ter... Aqui, você, com essa setinha, você consegue organizar em ordem alfabética também. Mas essa coluna aqui, ela tem informações, né, o programa de experimento, ele escreveu informações sobre que bloco a pessoa estava fazendo. Então, por exemplo, o bloco de treinamento, né, existe aqui bloco B2, B1, A2, A1, porque tinha, na verdade, 2 experimentos, lista A, lista B, e cada experimento foi dividido em 2 blocos. E a gente tem treinamento não interessa a gente, então a gente só quer olhar para as linhas relativas a A1, A2, bloco B1, B2. Então, novamente, eu vou usar essa sintaxe do Dplyr, ou seja, pega, né, acabei de gerar aqui resultados,
gera um novo resultado, que eu vou também chamar de resultados, né? Um conjunto de que eu também vou chamar de resultados. Pega esse e usa essa função, que é filter. Então, eu filtro pelas linhas, exatamente aquelas linhas que eu quero ter. Então, como que eu faço isso? Eu dou o nome da coluna e dou o nome do elemento dentro da coluna que eu quero filtrar. E eu faço isso com 2 igual a, que em termos lógicos significa exatamente igual a, e eu faço entre parênteses, porque ele está lendo aquilo como um texto, então eu tenho que colocar entre parênteses, né? A1, e eu faço uma linha que significa e também, né? Ou, na verdade. Né? Então, eu quero filtrar quando é A1, ou quando é A2, ou quando é B1, ou quando B2. Ou seja, eu quero todos esses casos, eu quero que você extrai para mim do resultado. E eu sempre acrescento aqui esse drop levels, que na verdade não é necessário, mas ele certifica que ele corta realmente todas as linhas que eu não estou, né, interessado. Então, a gente bota ele no início, roda, né? Ou seja, isso já é um tipo de função que é bastante útil, né? A filtragem de informações. Depois, a gente pode fazer a mesma coisa para as colunas, ou seja, a gente pode filtrar as colunas. Então, eu posso chamar a funcionalidade call names, coloco o nome do arquivo entre parênteses, e ele vai me dar todos os 60 colunas, né? Que é muita informação, não é nem tão útil, é muita coisa. Mas, às vezes, é útil para eu conseguir selecionar, assim, copiar uma coisa que eu preciso. Mesma coisa que eu posso ver quando eu clico em cima, né? Eu posso também ver os cabeçalhos, né? E ver, talvez, quais cabeçalhos são do meu interesse para guardar. E aí, uso a mesma sintaxe que eu usei para filtrar, só que eu uso uma outra função. Em vez de filter, eu vou usar select. E eu posso dizer só aquelas colunas que eu quero ficar, inclusive mudar de ordem, né? Colocar em uma ordem que eu acho mais lógico. Então, aqui são bastante colunas, né? Você separa cada cabeçalho por uma vírgula, né? Vai colocando todos os cabeçalhos, né? Então, com filter, eu fui filtrando as linhas do meu interesse. Com select, eu vou selecionando as colunas, né? Certo. Uma outra utilidade, então, você já viu, né, que os resultados ele ficou bem mais, né, enxuto, né? Eu tinha 336 observações, agora eu só tenho 280, e eu tinha 160 variáveis, ou seja, colunas, agora eu só tenho 16, né? Então, se eu clico agora, ele vai mostrar, deveria mostrar tudo de uma vez. Não sei por que é que ele não está mostrando. Agora. Certo. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Está fazendo sentido? Tá, sim. Tá, sim. Ok. Tá. Uma outra coisa que é bem útil é que você consegue usar essa funcionalidade aqui do names para mudar o nome de uma coluna. Por exemplo, tem aqui o nome de uma coluna aqui que se chama num item, mas na verdade eu não queria que ele chamava num item, que ele chamava item, é o número do estímulo. E aí você pode mudar, então, usando esse sintaxe aqui. Então, names é o nome da função, então você não muda. Resultados é o nome, né, do dados que você está pegando, e você vai colocar novamente esse igual, exatamente igual a, ou seja, 2 vezes igual a, bota entre parênteses, né, o cabeçalho existente e o cabeçalho que você quer que, né, se transforma. Então,
Lembrando que aqui a gente tinha num item e agora ele vai ser item, né? Parece, tipo assim, qual a importância tem o nome de um cabeçalho? Bom, numa fase posterior, quando você vai gerar gráficos, etc., ele vai pegar essas informações automaticamente no seu conjunto de dados. Quanto mais organizado tá, quanto mais, né, direitinho tá, quanto menos trabalho você vai ter depois. Isso, por exemplo, é comum quando você faz, fiz todo o script em português. Aí depois eu vou escrever um artigo em inglês. Aí os meus gráficos, eles vão ter que ser em inglês também, né? Então são coisas que são logo arrumar, tipo o nome de cabeçalho, coisa assim, direitinho logo no início, né? Mas também você viu, é muito fácil, né? Mudar, tipo assim, eu fiz tudo em português, mas eu vou escrever para uma revista em inglês. Então aqui eu posso muito facilmente mudar, né? No início do script, para que depois, quando, né, ele vai gerar as outras, né, tabelas e gráficos, ele pegar o nome certinho. Tá. Então, uma coisa que também acontece muito quando a gente escreve um programa de experimentação, que você divide em blocos, e aí, por exemplo, a pessoa está fazendo o bloco 1, né, a primeira parte do experimento. E aí ele vai, né, o programa vai escrever todos os resultados né, que a pessoa teve no primeiro bloco em uma coluna. Por exemplo, todas as respostas de escolha em uma coluna. E aí, no bloco 2, depois, ele vai escrever uma outra coluna, né? E isso não é tão prático, porque, na verdade, a gente quer analisar as respostas, independentemente de se elas ocorrem no primeiro ou no segundo parte, né? Por exemplo, do experimento. Então, uma coisa que pode acontecer, como aconteceu aqui, é que, por exemplo, você tem aqui, estão marcados as respostas que a pessoa deu no botão, que era S ou L, né? Então, isso são todos durante o bloco A1, e quando muda o bloco, ele vai escrever aqui, né? Ou seja, é o mesmo experimento, mas ele muda de coluna. Ou seja, esse dado de aperto de botão, né? Se a pessoa apertou o botão L ou S, ela é, na verdade, o mesmo dado, né? Que a pessoa está fazendo julgamento, só que ele está em colunas separadas. Então, seria mais fácil se eles estivessem numa coluna só, né? Então, uma coisa que você pode fazer é colar, né? Então, você pega o resultado desse e cola numa coluna, e esse também cola numa mesma coluna, né? Então, isso a gente pode fazer com esse função aqui. Então, a gente cria uma nova coluna. Então, aqui a gente vê uma outra sintaxe que é muito comum. Eu acho que eu escrevi aqui. Tá. Depois eu vou comentar um pouco mais, mas eu vou falar aqui. Uma coluna, desculpa, aqui a gente tem o nome dos dados, né, assim, da tabela ou o frame de dados, e RESP é uma coluna que eu quero, uma coluna nova que eu quero criar. Então, esse chifrão aqui, que está entre o nome dos dados e a coluna, ela quer dizer o quê? Olha, dos dados resultados, tem uma coluna que chama RESP. Essa coluna aqui ainda não existe, eu estou criando ela. Eu estou criando ela a partir de que função? A partir da função paste, que, né, como a gente sabe, significa colar, né? E aí, o que eu vou colar? Eu vou colar duas colunas. Uma coluna que olha aqui, só para vocês terem noção. Se eu vou começar a escrever, né, essa função, por exemplo, aqui eu tenho conjunto de dados resultados, chifrão, aí digamos que eu vou começar a escrever. Então, a partir do momento que eu começo a escrever, ele já vai dando todas as opções de colunas que começam, né, com esse nome. Ou seja, pela estrutura da sintaxe, ele já reconhece que você está querendo colocar uma coluna aqui. Então, uma das colunas que eu vou pegar
são, né, alvo respostas BL2 keys e outros são resultados alvo resp keys, né? E eu vou colocar eles juntos, ficarem numa coluna só. E vou fazer a mesma coisa com os dados que não são de escolha, mas são de tempo de resposta. Então, vou gerar. Agora, uma coisa que é meio chato é que quando você cola, né, como você tem, em uma coluna você tem vazio, e em outra coisa você tem texto, quando você cola ele cola o vazio junto com o texto, como se fosse um espaço. Ele vai interpretar aquilo como espaço. Então, agora eu vou pegar uma outra funcionalidade que, olha, nessa coluna RESP que eu acabei de gerar, eu quero que você substitui um string é uma sequência de caracteres, né? Eu quero que você faça isso nessa coluna aqui, e você pega onde, tá vendo que ele colou, como ele juntou o resultado de 2 com 1, ele pegou nada com L, aí ficou espaço L. Eu não quero que ele tenha esse espaço, eu só quero que ele tenha L. Então, eu vou dizer, ó, sempre quando você encontra isso, coloca aí L sem espaço. E a mesma coisa para o contrário. Quando você escreveu L mais espaço, coloca só L. Então, eu vou corrigindo assim, né, manualmente, digamos, automaticamente, o espaço, né? Tem outras maneiras de fazer isso? Tem, com certeza, né? Mas é o jeitinho de fazer, né? Depois vocês vão entender porque esse tipo de errinho é muito comum e é muito chato, porque depois você vai querer aquela resposta para alguma coisa e o computador é cego. Ele não sabe que espaço L é a mesma coisa que L. Então, se você manda ele contar ou computar uma porcentagem, né, de acerto, ele não vai fazer, né, porque é um espaço. Então, essa funcionalidade str, ela é ótima também, porque ela vai te mostrar que tipo de valores tem numa coluna. Tá vendo? Eu usei a sintaxe da coluna, né? Lembra? Que é resultados com a coluna da coluna, só com coluna RESP, né? E aí ele vai me dizer, olha, a primeira coisa que ele me diz, CHR. Essa é a categoria do dado, como ele interpreta. Então, ele está interpretando aquilo como caráter, ou seja, como, né, letra. É isso que eu quero mesmo, né? Ele vai dizer assim, olha, tem em total 280 e eles têm esse formato. Ele não vai fazer de todos, mas de alguns. Então, a gente já consegue ver que não tem mais nenhum com espaço, né? Então, a gente conseguiu fazer. Então, categorias, elas são muito importantes, né? Da gente saber como que o R está interpretando categoria, porque às vezes ele está interpretando uma categoria que você quer tratar como letra ou como símbolo, como número. Por exemplo, nesse arquivo aqui, o participante ele tem um número, né? Porque ele ficou anonimizado. Mas a gente também não quer que esse número seja interpretado literalmente como número. A gente não quer fazer a média do número de participantes. É simplesmente um símbolo que representa, né, o participante. A gente tem que estar ciente, né, de como que eles são interpretados. Mesma coisa com item, né? A gente não quer que seja interpretado como número matemático. É simplesmente um símbolo que representa, né, o item. Então, é muito importante, depois a gente vai ver, que, por exemplo, se você pede para ele fazer uma média, ele só consegue fazer uma média de coisas que são números. Se você pede para você considerar algo como condição ou fator da sua análise, ele só consegue fazer com algo que seja interpretável como um fator, né? Por exemplo. Então, depois a gente vai ver que as categorias mais frequentes são número, que é qualquer número, inclusive, que tem marca decimal, por exemplo, né, 12,5 ou 30,3. Int, que é qualquer número inteiro. Char, que na verdade a gente viu que é CHR, character, né, ou seja, letra. E fator. Fator é, então, qualquer símbolo que indica, né, um nível de algo de interesse de análise. Por exemplo, se eu fiz um experimento, né, que verifica a influência de
da palavra ser abstrato, não abstrato, ou abstrato concreto, esses são os meus fatores, né, do meu experimento, né? Então, como é que eu posso ver como ele está interpretando isso? Eu consigo rodar um str com o nome do, né? E aí eu vou ver, primeira coluna, participante. Tá vendo? Ele está interpretando como número, algo que eu não seja que seja um número. Depois a gente vai ver que isso atrapalha, né? Ele vai interpretar a condição como caráter, ok. O item também como caráter, tá vendo? Não é porque é um número que ele automaticamente vai interpretar como número, né? Vai depender. Certo. Então, um problema que a gente teve aqui, por exemplo, é que ele interpretou o tempo de resposta como caráter. E, na verdade, a gente não quer que seja um caráter, a gente quer que seja um número, porque depois a gente quer pedir para ele fazer média, né? E aí, como é que você vai fazer média de algo que seja letra, né? Só faz média de algo que seja número, né? Média matemática. Então, a gente pode pedir para ele pegar essa coluna de RT, ou seja, response time ou reading time, e transformar isso, pegar essa função as numeric, né? Então, ele vai transformar esses dados em numéricos. Então, se a gente fizer isso, e a gente pede novamente para ele mostrar como que é a leitura, aí a gente vai ver que ele transformou em um número. Tá? Às vezes tem que prestar bem atenção como ele transforma, porque às vezes essa transformação pode ser um pouco problemática, mas para nossos, né, efeitos são bons. Às vezes, você pode querer outras transformações desse dado. Por exemplo, agora que eu tenho um número, veja que ele está dando os dados em segundos, 3.4, 3.36. Às vezes, eu não quero isso. Às vezes, eu quero ver as coisas em milissegundos, que é mais comum. Então, que é uma maneira de fazer isso? Então, eu pego essa estrutura dados, coluna RT, vezes 1000, ou seja, eu estou transformando algo que é segundo em milissegundos, né? Fica mais intuitivo depois para eu ver né, acompanhar as análises. Se eu olho agora, né, nos meus resultados, a gente vai ver que os RTs, né, elas se transformaram em milissegundos. O ponto decimal aqui é não sei se deu certo, sinceramente. A ideia foi transformar em 1000, mas eu fiquei aqui na dúvida se deu Ô, certo. Maré, eu acho que é É, porque tem que abrir e fechar de novo o eu acho, arquivo, meio que se abriu a versão antiga, talvez. eu acho que não, eu acho que porque certo, foi, obrigada. Tem que dar uma atualizada, né? Obrigada. Deu certo. Ok. É, certo. Então, aqui eu vou transformar, fazer outras transformações, por exemplo, eu acabei de transformar em número, mas eu posso também transformar em fator. Por exemplo, meu condição, ele interpretou como caráter, e na verdade eu quero que ele trata como fator, né? Um fator de interesse do meu experimento. E a mesma coisa com participante, mesma coisa com item. Tudo bem, gente? Até agora tá tranquilo para mim. Eu não sei para quem está vendo R, né, mas como novato, eu não sei se eu estou indo muito rápido, né? Como tá, gente? E eu não estou conseguindo acompanhar, mas tem a gravação também. Eu vou ver depois, tem o Aham. tutorial que você botou no YouTube. Gente, mais alguém quer dar um feedback? Tipo, estou totalmente perdido ou... Puxa, tá muito silencioso. Acho que é sempre aquela dificuldade, né, Maria? De, assim,
indo passo a passo, você vai e ainda Sim. consegue bonitinho. Agora, tipo, ah, vou analisar os meus dados sozinha, aí dá um problema. E você nunca viu esse problema, depois você esquece. Mas assim, isso é aquela coisa, quanto mais você mexe, também mais você vai lembrando. Então, isso ajuda bastante. Eu acho que também a gente vai perceber as demandas que a gente tem, né? Quando a gente começa a mexer de fato com dados, senão fica um pouco abstrato, talvez. Eu vou mostrar até a parte do GT Chat que eu queria, GPT Chat que eu queria mostrar para vocês. Tem aqui umas Maria, funcionalidades. eu não sei se foi Fala. só para mim, mas deu uma cortada quando você disse eu vou mostrar só até, Ah, e aí ficou mudo. GPT Chat, uso o Ah, GPT tá. Chat, e depois eu vou, né? Então, tem algumas outras funcionalidades aqui que eu acho que são muito úteis, que são, né, tipo, renomear dentro de uma coluna, são coisas que, macetes que geralmente a gente usa bastante, mas eu não eu vou explicar não, porque senão eu não chego. Certo. Então, digamos que eu vou querer fazer uma exploração dos dados crus, né? Então, lembrando que aqui a gente fez, esses dados são de um estudo, né? São dados de leitura, não, de resposta, as pessoas têm que escolher entre duas opções, e aí essas opções, a informação desambiguizadora, digamos assim, dessas opções, veio em forma de uma oração relativa. E eram vários tipos de orações relativas. Eram orações relativas assim, clique na menina que Paulo enviou, Pedro Henrique enviou uma carta de amor. Então, isso era um tipo, que é uma relativa indireta, porque Paulo enviou uma carta a Maria, a menina, né? Só que, quando está numa relativa, muitas vezes a gente corta a expressão dessa relação indireta. Então, em vez de falar assim, clique na menina para quem Paulo enviou a carta, a gente fala, clique na menina que Paulo enviou a carta. Talvez você nem tivesse percebido, porque realmente essa preposição, né, ela mais atrapalha a nossa compreensão de que ajuda, embora, né, na gramática normativa ela tem que estar lá. Também fomos comparar com outros tipos de oração relativa, tipo daqueles de sujeito, né, clique na menina que está pulando, e aqueles de objeto direto, clique na menina que Paulo está vendo, né? Ou seja, a gente tem tempos de resposta em relação a 4 tipos de oração relativa, e essas são as nossas condições experimentais, nossos fatores, digamos assim. Então, aqui, né, são dados muito crus, né? Ou seja, pode ser que tenha pessoas que estavam meio que dormindo enquanto está fazendo o experimento, pessoas que foram muito rápidas, todas as pessoas estão incluídas aqui, né? A pessoa estava coçando o nariz enquanto estava respondendo. Então, quando a gente gera aqui um box plot, então isso é um tipo box plot, né? O que é que ele vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar, então, olha aqui assim, a sintaxe. Box plot é a função, abre parênteses, resultados são os dados, eu quero que ele olhe o dado que está na coluna de tempo de resposta. Esse till indica que eu quero que ele olhe esse tempo de resposta por condição, né? E aí, só para reforçar, novamente, coloquei aqui data, resultados, ou seja, essas são, né, a fonte de onde você tira esses dados. E aí, ele produz esse box plot, né? Então, o box plot ele é muito bom para você ter uma visão assim explorador, né? Assim, nos dados, você vê a distribuição dos dados, né? Aqui, essa linha aqui no meio não é a média, é a mediana. Então, ele mostra assim a quantidade, a maior porção dos dados está em cima da mediana, tem uma porção embaixo, tem alguns dados que estão muito, né, assim, fora, digamos, do padrão, e está mostrando isso por, né, condição. Então, a gente pode pensar assim, tá, então, como aqui não estou vendo uma média, eu quero ver uma média. Então, eu vou usar a função min, que vai extrair para mim a média aritmética disso. Então, eu vou usar a mesma, olha, a mesma sintaxe, né? Ou seja, eu tenho dados, resultados, no qual tem uma coluna, RT, e eu quero que você calcula
para esse tempo de resposta por condição à média, né? Os dados são resultados. E aí eu rodo isso e ele vai dizer o quê? Ele não vai conseguir calcular. Ele vai dizer que o argumento não é nem numérico, nem lógico. Mas eu tenho certeza que meu RT é numérico, porque eu acabei de checar, né? Ou seja, deve ter algum problema com essa sintaxe aqui. E aí, o que que eu posso fazer? Então, eu posso chamar a ajuda do ChatGPT. Vamos lá. Então, eu não sei se vocês estão cadastrados, né? Assim, talvez vocês tenham alma muito pura e vocês não estão cadastrados no ChatGPT, mas pessoas eficientes no século XXI, né, estão cadastrados no chat.openai.com. Se você não está, né, é interessante, você está. Você tem um número limitante de perguntas que eu acho que eu posso fazer, mas eu uso esparsamente, né, assim, então nunca assim, ultrapasso esse limite. E ele especificamente, então, ele é ótimo para scriptar. Por quê? Por mais, por exemplo, eu até já tenho bastante experiência, scriptar, eu já consigo um pouquinho escrever, mas eu não me lembro de tudo. Então, até às vezes é uma questão de memória. Ou, algum dia eu escrevi um script que eu usei aquilo, mas onde que está? Não sei, né? Então, às vezes, o ChatGPT ele pode ser muito bom, e ele pode ser bom para iniciante também. Só que você tem que saber o que perguntar, né? Então, eu vou dar um exemplo de como eu formulei a minha pergunta. Eu formulei minha pergunta em inglês, simplesmente porque eu penso mais em inglês, mas eu acho que ele funciona também em português, né? Pode até testar, né? Maréia, Então, o que que eu fala? aproveito esse momento para fazer uma forte recomendação para que as pessoas aprendam inglês. Porque tem algumas, como o português tem menos dado, por exemplo, eu pedi para o ChatGPT me sugerir pares mínimos. E eu expliquei o que eram Aham. pares mínimos de palavras, substantivo e nome, e ele não conseguiu entender. Então, É, assim, tem umas questões semânticas aí que é melhor fazer as perguntas em inglês. é. De Tem repente, muito... E tem também Fala. o fato de que o chat GTP não é muito bom para isso. Tem um modelo de linguagem que é muito bom, que é o Claude, mas ele não está aqui no Brasil. E eu estou caçando um VPN bom para eu conseguir usar, porque eu fiquei sabendo que ele é muito bom para essas coisas. Ah, tá bom. Mas é, eu acho que de se repente, você comete um erro gramatical, por exemplo, why base function in R don't work, aí ele vai fazer também. Então, você não precisa escrever um inglês ou maravilhosamente pedir, bem, né? ou Assim, escrever em português, pedir para ele traduzir, e na outra janela você copia e cola. ótimo, né? Então, o que que eu fiz, né? Quer dizer, o que que ele precisa saber? Que eu tenho dúvidas sobre essa função ou linha de script, né? Uma coisa assim. Eu tenho que dizer que eu estou trabalhando em R, provavelmente, porque senão ele não sabe de onde vem isso. Talvez ele até reconhece, mas, né? E aí eu coloquei o que que não funciona. Aí vamos ver o que ele vai dizer. Eu gosto, às vezes, da explicação dele. Às vezes eu prendo mais da explicação da cola que ele dá, digamos assim, né? Olha aqui, tá até dando outras dicas, olha, né? Então, parece que você está tentando calcular a média da variável RT. É sempre importante ler isso também, porque você sabe se ele te entendeu ou não. Baseado em diferentes níveis da variável conde em R. Porém, a sintaxe que você usou está incorreta. Para calcular a média de TR agrupado por conde em R, você pode usar a função aggregate ou taplay. Eu pessoalmente, na verdade, eu já uso até o Dipler para calcular min, mas eu queria mostrar para vocês da forma mais simples, então, quis fazer assim. Então, ele vai me dizer assim, que essa função aqui, ou seja, isso é o resultado que eu quero. Aggregate é a função que eu vou usar para isso. RT é o dado, til, ou seja, por condição, data, ou seja, de onde tiro essa informação, resultados, vírgula, fun, que quer dizer qual função matemática você quer usar, min. Então, eu vou copiar, colocar aqui, na verdade eu já tinha colado aqui, né?
E aí você pode calcular muito rapidamente, né, o mínimo. E aí ele não está me mostrando, porque na verdade eu coloquei aqui um nome, eu pedi para ele gravar, né, na memória, ou seja, ele está aqui, ó, né? Então se eu clico aqui, ele vai me mostrar, né, que são as médias, né? E aí eu posso também pedir para mostrar aqui no meu console, se eu quiser, né? Posso fazer a mesma coisa para standard deviation, que é o quanto o dado varia, né? Que geralmente são os dois dados, né? Que a gente quer geralmente saber a distribuição, quer saber a média, quer saber desvio, padrão, né? O quanto que, de modo geral, né? Varia, né? A partir, ou seja, a condição que mais gera variabilidade entre os sujeitos é esse indireto cortador, porque ele gera um desvio padrão mais alto, né, do que os outros, ou seja, né, tem pessoas que têm a média, 3, 4, mais, ou também, né, assim, 2 segundos mais lentos, né, assim. Então, quer dizer que quantas pessoas variam, né, a partir da média. E aí, por último, né, eu coloquei aqui um pedacinho de script, eu não vou explicar tudo não, mas que você pode também gerar, né, uma tabelinha a partir disso. Ele gera uma tabelinha que você pode cortar, né, colocar no seu artigo, se você quiser. E uma outra opção é sempre, né, eu quero guardar essa informação para depois. Você pode escrever ou um CSV ou um Excel. Em qualquer passo, né, você pode fazer isso, né? Tipo assim, eu gostei desse resultado, eu quero gravar. Eu escrevo um Excel, por exemplo. Porque eu me sinto mais à vontade de olhar em Excel, você pode usar, né? Aí ele escreve, então, por exemplo, se eu rodo isso, ele escreve o resultado aqui, tá vendo? Mean by columns. Ou seja, esse é um Excel, né, um arquivo de Excel que vai mostrar exatamente a mesma coisa que, peraí, viewer, que aquele tabelinha aqui, né? Tá, eu vou parar por agora e eu não mostrei muita coisa que eu queria ainda queria mostrar. Eu não sei se continua uma outra vez ou, né, assim, só para, né, assim, chamar curiosidade. Então, eu realmente recomendo que todos vocês aprendem, né, o R, se não para, né, se familiar com alguma língua computacional, né? E tem tantos, né, assim, tantos tutoriais bem simples, começa do básico, né? Tipo assim, mas aí me mostrou alguma coisa, mas eu não entendi, não entendi nada disso, porque foi muito rápido, foi muito difícil para mim. Então começa desde o início, né? Eu fiquei um pouco, né, na dúvida o que mostrar, eu confesso, porque tem pessoas aqui que já são muito avançadas, tem pessoas que não, né? E eu acho que se a gente senta junto, a gente compartilha muitos macetes, né, macetes úteis um com o outro, né? E outras pessoas nunca usaram e estão, né, precisando de começar desde o início, né? Mas eu recomendo você dedicar algum tempo para entender o mínimo, né? Vai ser uma pequena curva de aprendizagem, mas depois, assim, você vai aproveitar bastante, tá bom? Alguma dúvida? Não sei, o que que vocês acham? Querem continuar uma outra vez? Ou deixa disponível que eu quero dar uma olhada com tranquilidade? Acho Ou, sempre vamos fazer... válido. E mais uma vez, obrigada, né, Maria? A gente já está um pouco mais velho, está sempre contigo nessas análises de R e sempre tem coisa para aprender, é sempre difícil. Então, obrigada pela disponibilidade de mais uma vez estar com a gente. Obrigada. Eu tenho Assim, uma curiosidade. fala. Esses dados aí que você colocou são de algum trabalho que você fez com a Marina? É, são. Ah, É. tá.
Eu não botei todos, gente, porque, né, assim, são dados que ainda não estão publicados, então eu coloquei só uma parte dos dados. Pra É, gente não roubar, né? para vocês não roubarem. Não, sei lá, eu não pedi permissão, né, então me senti meio culpada. Mas, na verdade, a parte que eu acho bastante interessante, que depois eu também quero mostrar, é como você pode, por exemplo, associar dados de fontes diferentes, que eu acho que é uma coisa bem útil de aprender como fazer, de calcular a acurácia, coisas assim, né? Então, não sei se talvez se vocês tiverem interesse em aprender mais coisinhas, a gente pode marcar também uma reunião separada do ACzinho, não sei se no ACzinho vai estar tempo para, né, para ver isso. De qualquer forma, vocês podem dar uma olhada para o script. E a gente tem que sanar o problema do B depois. Bichinho. Não, mas obrigado, Maré, pela apresentação. Eu pessoalmente vou roubar esse script porque algumas coisas aqui eu acho muito interessante, especialmente a parte de fazer uma tabela que você não chegou a explicar, mas é um negócio que eu passei semanas assim tentando entender como é que fazia uma tabela no R. Assim, pode parecer besteira, mas assim, são essas besteiras de programação que são tão bestinhas que você não consegue achar a resposta, sabe? Então, algumas coisas aqui vão me ajudar muito, assim, muito, muito mesmo. Então, eu É, agradeço imensamente pela disponibilidade. obrigada. Hoje em dia, gente, eu já passei muito tempo assim quebrando cabeça, mas hoje em dia quase tudo eu peço a ChatGPT e quase sempre ele tem a resposta. Ele tem a resposta a coisas bem direcionadas, né? Quer dizer, ele não resolve problemas. Tipo assim, eu já perguntei para eles, qual a melhor análise para isso? Tipo, que era uma coisa que eu mesmo não sabia o que seria a resposta. Ele não soube me responder, por exemplo. Ou seja, eu acho que quando a resposta é algo que você não sabe exatamente em que direção vai, fica difícil. Mas quando é uma coisa assim mais mecânica, como scriptar, por exemplo, aí você sabe explicar muito bem o que você quer. Eu quero um gráfico com a condição em cor vermelho e né, no eixo X tal valor, né? Quanto mais você sabe explicar, ele resolve muito bem. Então, eu até acho que se você dedica um tempinho para meio que entender o básico da sintaxe do R, né? Aí o resto, o ChatGPT te ensina tudo, né? Ele não te ensina coisas de como interpretar a análise sintática. Bom, pode até ajudar, auxiliar, né? Mas de forma geral ele não te ensina coisas muito, né, de conteúdo, porque inclusive ele pode estar errado. Mas ele pode, inclusive, eu acho que isso pode ser útil também, né? De explicar, tipo assim, você rodou uma análise sintática, aí cuspiu um resultado. Você joga no chat GTP e pede assim, o que que significa esse resultado? Ele pode até dar uma explicação legal, sabe? Uma explicação técnica, né? Não uma explicação que vai ser a resposta da sua pesquisa, mas ele pode explicar assim, tal a sigla significa tal coisa, na estatística isso quer dizer isso, isso e isso. Então, acho que para isso o ChatGPT realmente é muito útil, né? Beleza, gente. Está disponível para todo mundo, aí qualquer coisa a gente conversa depois. Tudo bem? Obrigado, Maré. Obrigado, Obrigada. Maré. Desculpa, eu me sinto mal. Eu sinto que nunca alcançamos o objetivo tão bem, fazendo coisa assim, né? Tentando explicar uma coisa que a gente passou, né, horas aprendendo e a gente quer que a pessoa, né, assim, pegue o básico. Nunca é o básico, né? Sempre é complicado, eu estou bem ciente, mas eu espero só ter dado o gostinho, tá bom? Um beijo, Maravilha. gente. Eu vou parar a gravação. Até. Obrigada, Mara. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Semana que vem é feriado. Só lembrando. Dia 1º. Ah, é.